Olá, e aí, tudo bem? Espero que sim. Estão prontos para mais uma aula? Então tá. Então vamos nessa, vamos lá essa. O que nós vamos trabalhar hoje? O conceito de período simples e período composto. Antes de entrarmos nessa questão do período simples e do período composto, é muito importante que a gente aprenda o que é uma frase e o que é uma oração. Frase é todo enunciado que apresenta um sentido, que tem uma estrutura completa. Então, apresentando um sentido completo, dando para entender, eu estou diante de uma frase, tendo ou não verbo. E a oração já não. A oração necessariamente precisa ter verbo. E aí eu conto o número de orações pelo número de verbos. Um verbo, uma oração. 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações e assim por diante. Observem aqui embaixo essas duas frases. Silêncio. Silêncio, dá para entender? Dá. Tem verbo? Não tem. Então eu digo que silêncio é uma frase, porque não tem verbo. Agora, fique quieto. Tem verbo? Eu já até marquei ali, tem sim. Então, o que fique quieto é? É uma frase? É, porque tem sentido completo, mas é também uma oração. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, que toda oração é uma frase, mas nem toda frase será uma oração. Então, oração tem sentido completo e frase tem que ter necessariamente a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Locução verbal são 2 verbos, mas tem o valor de um verbo só, valem por um verbo só. Belezinha? Então vamos lá. Período. Período a gente sabe que é assim, da letra maiúscula até o ponto. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências. Esses são sinais gráficos que marcam o final de um período. Beleza? Então vamos lá. Quando um período é simples, a oração que é constituído esse período, ela recebe o nome de oração absoluta. Período simples é aquele que tem um único verbo. Então, um verbo, uma oração, período simples, oração absoluta. Tranquilo? Joia! Olha aqui, João comprou uma bola. Qual que é o verbo? Bom, primeiro, antes de ir para o verbo, letra maiúscula, ponto final, isso daqui é um período. Esse período, ele é composto de um único verbo, que é o verbo comprou. Quem é o sujeito da ação? João. João comprou o quê? Uma bola. Então eu vou dizer que esse verbo é um verbo transitivo direto, uma bola é um objeto direto. Eu não estou trabalhando análise sintática ainda, nesse momento. Por enquanto, eu quero apenas que vocês localizem. Então, se ele tem um verbo só, estou diante de um período simples. E tenho ali uma oração absoluta. Nossa, cliquei errado aqui, gente. Perdão. Deixa eu dar um ESC aqui, começar tudo de novo. Na hora de apertar, apertei errado, mas vocês vão aí me perdoar. Beleza? E a gente continua aqui de onde nós paramos, tá? Então, um verbo só, período simples, oração absoluta. Tranquilinho, né? Período composto. O que é o período composto? É aquele que vai ter mais de uma oração. E aí, é sinal que eu tenho mais de um verbo. Quando um período é composto, ele pode apresentar as seguintes formações. Então, repetindo, se tiver 2 ou mais verbos, eu tenho 2 ou mais orações e estou diante de um período composto. O período composto pode ser por coordenação. O que quer dizer isso? As orações ali, elas são independentes sintaticamente. Uma não depende da outra sintaticamente. É lógico que elas estão amarradas por uma relação semântica, por um significado. Mas eu desmonto e a coisa fica bonitinha. Quer ver uma coisa? Fui à escola, entrei na sala e cumprimentei o professor. Isso é um período. Letra maiúscula, ponto. Quantos verbos eu tenho neste período? Vamos lá? Fui, entrei e comprei. Se eu tenho 3 verbos, quantas orações eu tenho aqui?
3 orações. Muito bem. E o que separa uma oração da outra? Uma vírgula, um ponto e vírgula, uma conjunção, um pronome relativo, uma vírgula e uma conjunção. Esses elementos funcionam como um pinguelo que une ali o trem. Entendeu? Sabe quando une, por exemplo, um vagão ao outro? Esse é o processo. Então vamos lá, o que está unindo? A vírgula, o ponto e vírgula, a vírgula e uma conjunção, um pronome relativo, entendido? Então vamos lá, primeira oração, cadê ela? Fui à escola. E a segunda oração, entrei na sala. E a terceira oração, cumprimentei o professor. Acabei de separar as 3 orações aqui. Observem, por favor, que se eu falar fui à escola, dá para entender. Não só dá para entender, como ela está completa sintaticamente. Quem é que fui? Eu. Eu fui. Quem vai, vai. Verbo intransitivo. A escola, adjunto adverbial de lugar. Ou seja, essa oração não está pedindo a próxima para vir completando o sentido dela. É sinal que ela é uma oração coordenada. Tranquilinho? Olha aqui, entrei na sala, mesma coisa. Quem é que entrei? Eu entrei. Quem entra, entra, verbo intransitivo. Na sala, adjunto adverbial de lugar. Cumprimentei o professor. Quem é que cumprimentei? Eu cumprimentei. Cumprimentei quem? O professor. Então veja que é um verbo transitivo direto, o objeto direto está aqui, completa o sentido dele, mas uma não depende sintaticamente da outra. Tranquilo? Oração coordenada aqui. Todas elas são coordenadas. Tranquilo? E agora vamos ver o que é uma oração subordinada? Dá uma olhada aqui embaixo. É sinal, antes de ler, vamos ver o conceito? Oração subordinada é sinal de que uma depende sintaticamente da outra. Eu vou ter a oração principal e a oração subordinada que se liga a ela. Na coordenada, tudo é coordenada, tá? Depois, mais pra frente, numa outra aula, eu vou falar especificamente sobre os tipos de oração coordenada. Por enquanto, a gente está trabalhando essa noção de período simples, de período composto e dos tipos de período compostos que a gente tem, tá? Então, subordinação, existe uma ligação, beleza? Ocorre quando é constituído de um conjunto de pelo menos 2 orações, ou seja, pelo menos 2 verbos, em que uma delas, subordinada, depende sintaticamente da outra, que é a principal. Viram? Embaixo. Todos querem que você tenha sucesso profissional. Cadê os verbos aqui? Querem. Cadê o outro verbo? Tenha. Muito bem. 2 verbos, 2 orações. Vamos separar? Aonde eu separo? Eu separo aqui no que? Então vamos colocar lá, ó. Todos querem. Agora, se eu falar para vocês, todos querem, tá dando para entender? Não. Eu imediatamente vou falar, todos querem o quê? Olha a perguntinha, o quê? E aí a resposta, que você tenha sucesso profissional. Ou seja, essa oração está completando o sentido dessa. Essa oração aqui está desempenhando uma função sintática com relação a essa daqui. Então, esta oração é a oração subordinada. Esta daqui é a oração principal. Eliana, como é que eu vou saber se a principal é a subordinada? Já que você falou que tem principal e subordinada, e na coordenada só tem coordenada. A que não tiver conjunção ou pronome relativo, ela vai ser a principal. A que tiver ou a conjunção ou o pronome relativo, ela vai ser a subordinada. Entendido? Sim. É claro que tem as reduzidas aí, que fogem um pouquinho a esse conceito que eu acabei de dar, mas quando chegar no momento a gente conversa sobre isso. Vamos devagarinho para entender todo o processo, beleza? Então essa é a oração principal e essa daqui é minha oração subordinada. Vira uma diferença? Fui à escola, cumprimentei o professor. Dá para entender, desmonta e dá para entender. E aqui, todos querem, ok, não dá, é uma subordinada. E eu posso ter um período misto. O que é um período misto? É formado de coordenação e de subordinação. O atleta entrou na piscina e pediu que todos saíssem. Vamos ver aqui. Cadê os verbos? Entrou, outro, pediu, outro, saíssem. 3 verbos. Quantas orações eu tenho? 3 orações. Vamos separar cada uma delas? O atleta entrou na piscina. Essa é a minha primeira oração. E pediu.
é minha segunda oração, que todos saíssem. Olha primeiro essa. O atleta entrou na piscina. Sujeito, o atleta. O atleta entrou. Quem entra, entra. Na piscina, adjunto adverbial de lugar. Essa oração está sintaticamente independente das outras. Não depende sintaticamente. Eu consigo compreendê-la com tranquilidade. Esta daqui, portanto, gente, é uma oração coordenada. E pediu o quê? Essa daqui está completando o sentido dessa. Então, olha que interessante agora, meus amores. E pediu é uma oração coordenada se relacionada a essa daqui. E ela é uma oração principal relacionada a essa daqui, que vai ser a minha oração subordinada, porque está completando o sentido dessa, está desempenhando um papel sintático com relação a essa daqui. Portanto, é um período misto. Tranquilo? Tranquilo, né? Muito bem. Vamos para as atividades para ver se a gente compreendeu legal? Olha lá, analise as frases seguintes e identifique as que também são orações. Então, tudo é frase, mas a gente vai ter que ver o que é oração. Então, tem que ser aquela que tem verbo. Parabéns por tudo. Tem verbo? Não tem. Então, é só frase. Que comportamento agressivo? Tem verbo? Não tem. Então, é só frase. Será que ele vem hoje? Opa! Olha lá. Será e vem. Inclusive, esse período é simples ou composto? Composto, porque tem dois verbos. Isso daqui é uma oração. Ou melhor, duas orações eu tenho aqui. Se eu separar, fica aqui. Beleza? Eu quero. Tem verbo? Tem verbo. Então, é uma oração? É uma oração. E esse período? É simples ou é composto? É simples, porque tem um verbo só. Consequentemente, uma oração só. Como chama essa oração? Oração absoluta. Isso aí. Agora, por favor, tem verbo? Não tem. Dá para entender? Dá. Então, é uma frase, mas não é uma oração. Nem pense nisso. Tem verbo? Tem verbo sim. Qual é o verbo, gente? Pensar. Então, é uma oração? É uma oração. Um verbo, uma oração, período simples. Um verbo, uma oração, período simples. Dois verbos, duas orações, período composto. Tranquilo? Então tá joia. Segue aqui agora. Indique as orações abaixo são coordenadas ou subordinadas. Tudo é belo por aqui, mas a tristeza me acompanha. Cadê os verbos? É e acompanha. Dois verbos, certo? Duas orações. Aonde eu vou dividir? Bem aqui no mas, ó. Tudo é belo por aqui. Dá para entender? Dá. Sintaticamente, independente da outra. A tristeza me acompanha. Tá vendo como eu desmonto e fica tudo pleno, sintática e semanticamente? Então, isso é coordenação ou subordinação? Quem respondeu coordenação respondeu corretamente. As crianças necessitam de que cuidemos dela. Cadê os verbos aqui? Necessitam e cuidemos. Dois verbos, duas orações. Vamos separar? Onde se separa? Aqui, ó. Tá vendo que tem a conjunção? A preposição, ela fica junto com a conjunção. Então, eu separo bem aqui. As crianças necessitam. Necessitam de quê? Tá vendo? Eu estou precisando dessa para completar o sentido dessa daqui. Então, estou diante de uma oração subordinada. Meu medo é que você não volte. Cadê os verbos aqui? É e volte. Dois verbos. Quantas orações? Duas orações. Vamos separar? Separa na conjunção. Meu medo é. Bem aqui, ó. Se eu falar meu medo é, tá vendo? Falta coisa. Para completar o sentido, falta coisa. Para ficar sintaticamente completa. Então, é uma oração subordinada. Pedro estuda e trabalha. Vamos lá? Estuda e trabalha. Aonde eu separo? Bem aqui. Se eu falar Pedro estuda, ele estuda. Verbo intransitivo. Pedro trabalha. Dá para entender? Dá. Então, uma não depende sintaticamente da outra. Então, aqui é uma oração coordenada. Viram só? Mole, mole, tranquilo, né? Então tá joia. Já que tá tranquilo assim, nós vamos parando por aqui. Encerramos essa aula. Eu quero agradecer a atenção de vocês e não se esqueçam de ir também em busca da outra videoaula que fala sobre as orações coordenadas e as orações subordinadas.
Fiquem com Deus e até o próximo encontro.